Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em jogaço, o Grêmio vira pra cima do Flu e com boa atuação, tá? Luan e PP entraram. Como foram os reforços? Rodrigo Eli, João Pedro Galvão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, deixa o teu like, vamos juntos. Grêmio e Fluminense sempre, mas sempre protagonizam grandes jogos. Ainda mais treinados por Renato Portaluppi e Fernando Diniz. Vocês lembram daquele 5-4, né? O Grêmio saiu ganhando por 3-0 na Arena do Grêmio e o final do jogo foi 5-4 para o Flu. Um jogaço. Teve outro 4-4 também no Estádio Olímpico. É um jogo que costuma ser animado. E foi o que aconteceu, porque o Fluminense teve um gol de empate, que seria o de empate do Cano, mais um do Cano, que foi anulado pela arbitragem por um impedimento na origem pelo lado esquerdo. E o Grêmio também teve um gol anulado, que aí seria o 3-1 num cruzamento do Reinaldo pelo lado esquerdo, em que bate num jogador do Fluminense, seria um gol contra até, mas o Grêmio ali venceria por 3-1. O VAR chamou para 2 oportunidades. E também teve uma confusão no último segundo do jogo, para você ver como o jogo foi emocionante, com o Rodrigo Eli numa disputa de bola com o Nino já estava meio que caído, aí o Rodrigo Eli tem um pisão ali no tornozelo do Nino, a arbitragem não interpretou como pênalti, eu acho que poderia ter chamado o VAR, né? Pelo menos para analisar intenção, né? No momento, se o Nino já está caído, se não está, se ele tira o Nino da jogada, enfim, mas isso não aconteceu e o Grêmio acabou vencendo por 2-1. No limite, porque nos minutos finais o Fluminense deu uma pressão, mas uma pressão buscando um empate. É um time muito inteligente, joga junto há muito tempo, está na Libertadores, vai ter semana cheia agora para descansar. E aí o Fernando Diniz colocou os titulares, né? Marcelo, Arias, que entrou no segundo tempo, né? O Cano, o Queno, enfim, toda a rapaziada, o André de volante, Samuel Xavier. É um time muito interessante esse time do Fluminense, que começou bem, inclusive saindo na frente, né? E aí o Grêmio teve forças para virar ainda no primeiro tempo. E a forma como o Grêmio virou foi uma forma muito interessante, porque aí o Fluminense é um time muito inteligente, que joga junto há muito tempo e que você sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, se você marca alto e se você rouba a bola no campo ofensivo, você está mais próximo do gol. E foi assim que o Grêmio construiu a sua virada, com jogadores rápidos, inteligentes, como Luizito Soares, num passe maravilhoso para o Bitelo, e depois numa jogada que acabou no Ferreira, e o Ferreira, hein? Ô Ferreira, é isso que eu espero de ti, conseguiu uma finalização no cantinho do Fábio para matar o Fábio. Vamos tentar entender esse time, porque o Renato ele coloca mais ou menos o que a gente imaginava, só que o Fábio na lateral direita, isso me surpreendeu, porque o João Pedro vinha tendo sequência, né? Ele opta pelo Fábio, já recuperado de lesão, Bruno Alves e Rodrigo Eli fazendo a sua estreia como defensor. Acho que ele também sentiu um pouquinho do ritmo, aquela coisa toda, alguns tempos de bola, mas normal, né? Na lateral esquerda o Reinaldo, meio campo com o Vijaçante, que fez um baita jogo, o Ronald, esse menino espetacular, e aí você tem o João Pedro Galvão, o Bitelo, o Ferreira e o Soares. O João Pedro me chamou a atenção a posição dele, né? Porque ele foi realmente um segundo atacante. Ele não jogou de meia, porque ele não é meia, mas ele faz a função de 10. Mas ele se aproxima muito do Soares, ele se aproxima da área. Acho que faltou ali um pouco de entrosamento em alguns momentos, o que também é natural. E aí você teve Bitelo e Ferreira muito importantes, porque o Bitelo conseguiu, finalmente, a gente criticou o Bitelo nos últimos jogos aqui, porque ele não estava jogando bem, ser esse jogador mais próximo da área, ser esse jogador mais próximo do Soares, ser esse jogador que pisa na área, mais intenso, de mais assertividade na tomada de decisão. O Bitelo hoje foi um jogador mais importante nesse sentido. E o Ferreira foi o jogador que a gente quer que ele seja, né? Que é o cara definidor, seja para fazer uma correria pelo lado esquerdo, seja para se aproximar da área, para buscar uma finalização. O Ferreirinha tem bola para isso. Talvez a sombra, né? Ou a declaração do Renato, que a fila vai andar. Chegou o Bessosi, que joga pelo lado esquerdo, o João Pedro Galvão, que é um segundo atacante. Se você coloca mais um no meio, o Ferreira cai. Se você coloca um terceiro zagueiro, o Ferreira cai. Então ele sabe que a batata tá assando, ele precisa jogar bem para garantir o lugar dele no time. E ele conseguiu hoje ser muito importante de novo. O Soares, faltou o gol dele, mas ele foi super, super, super importante, né? A gente fica esperando a hora que vai sair o gol dele, talvez ele esteja guardando para o jogo contra o Flamengo, né? Tomara que os deuses do futebol estejam aprontando essa pra gente, né? Não acredito muito, porque a vantagem é muito grande, significativa do rubro-negro, mas sempre nos resta acreditar. No caso do Luizito, ele conseguiu ser aquele jogador de toques curtos, né? E agora com mais aproximação.
Aquele Luizito lá atrás, né, que tinha o Franco Cristaldo chegando, com o Bitelo também aproximando, ele conseguiu ser desse jogo, porque ele estava sofrendo muito nas últimas partidas. Ele teve mais aproximação, mais chegada, e aí ele consegue fazer pivô, tabelamentos e tudo mais. Claro que em algum momento erra um passe, ele fica enlouquecido, né? Eu tô cobrando do Suárez ainda o gol, porque ele tem que ser cobrado. O Grêmio fez um alto investimento por ele, ele é o cara do time, ele tem que resolver. Mas tá, ele resolveu com uma assistência, ele tá resolvendo com outros passes, com algumas outras finalizações. Faltou pouco hoje pro gol dele sair, mas mesmo assim ele colaborou com o time de diversas formas. Aí o Renato começa a fazer trocas no segundo tempo, especialmente, né? Por quê? Porque ele tinha no banco de reservas, inclusive, Pedro Jeromel, que não entrou, mas tudo bem, o Jeromel não joga há 10 meses, né? Já está frequentando o vestiário, a preleção, os bastidores, vai ser relacionado contra o Flamengo. Não estou esperando aqui que o Jeromel, quer dizer, até tô, né? Porque o Kahneman está machucado, o Gustavo Martins entra no segundo tempo, mais como um terceiro zagueiro ou primeiro volante ali, ele está fazendo muito bem essa função para tentar conter os espaços do adversário à entrada da área. Mas aí ele troca o Fábio pelo João Pedro, que era uma troca mais ou menos certa, né? E aí coloca o PP na do João Pedro Galvão, porque o João Pedro era o jogador mais atrás do Suárez, né? E aí o PP passa a fazer essa função. Cara, eu sou encantado no futebol desse jogador. Ele, impressionante, no momento em que o Grêmio precisava realmente segurar a bola, é claro que ele estava muito tempo parado também, mas o toque é refinado, né? O toque é diferente, é de outro jeito, ele pega a bola, ele consegue enxergar o jogo, e o Grêmio até teve algumas oportunidades no contra-ataque, como eu disse, né, poderia até ter feito o terceiro, mas também sofreu com as investidas do Flu, especialmente pelo lado esquerdo defensivo, né? Ali o Fábio já estava babando na gravata, por isso que ele troca pelo João Pedro, e mesmo assim não adiantou, porque no segundo tempo o Fluminense, cara, ocupou a área do Grêmio, ocupou o campo ofensivo e poderia muito bem ter chegado ao empate. Foi um jogo também de saber sofrer nos minutos finais, onde o Grêmio estava ligado, estava envolvido em garantir esses 3 pontos que eram decisivos, fundamentais. Eu estou gravando esse jogo no momento em que, acho até que já começou o Flamengo e São Paulo, mas para vocês entenderem que o Grêmio, nesse momento que eu estou gravando, é vice-líder do campeonato. Tá, não vai buscar o Botafogo, ninguém vai buscar o Botafogo. Mas é importante terminar o campeonato na segunda colocação ou dentro do G4, pensando na Libertadores do ano que vem, pensando em campanha, né? Em campanha, na campanha que o Grêmio está fazendo, e tem um segundo turno inteiro pela frente. O Grêmio, para defender essa campanha, vai ser duro, viu? Com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Fluminense, com essa turma toda aí, vai ser duro. Mas o Grêmio conseguiu um resultado muito importante contra um inimigo direto, mais do que isso. Colocou estreantes, né? Tinha 2 no time titular, então é natural que você sinta uma dificuldade, mas assim, construiu o seu resultado, mesmo saindo atrás, conseguiu a vitória em toques rápidos, curtos, entendeu o adversário, isso me deixa feliz, além da vitória, evidentemente, né? O Grêmio precisa cuidar do brasileiro a partir de agora, e vamos ver, né? Quarta-feira pode acabar o ano para a Copa do Brasil, e aí o Grêmio realmente ter só o brasileiro e focar no brasileiro até o final para conseguir a melhor campanha possível, ou o Grêmio consegue uma epopeia, e aí, meus amigos, aí realmente o que o Grêmio conseguiu no brasileiro tá tudo certo, né? Porque aí o Grêmio vai ter uma final de Copa do Brasil para disputar depois de uma virada histórica. Então, muito do que representa esse segundo semestre passa por quarta-feira. E não poderia deixar de falar da entrada do Luan, né? Camisa 7, ele era para entrar só no final do mês, anteciparam a volta dele, foi ovacionado pelo estádio, camisa 7 de volta, estava emocionado dando entrevista no final do jogo, e vou dizer uma coisa, tá? Ele entrou com 40 minutos. É que o árbitro deu 10 de acréscimo, né? Então, assim, ele até jogou uns bons 15, mas... Cara, é isso que eu espero dele, tá? De verdade. Eu não tenho muitas expectativas sobre o Luan, mas ele numa bola recuperada na defesa, ele conseguiu achar um passe interessante. Ele lá no ataque, ele conseguiu um passe dentro da área ali, que a bola ia sobrar para um atacante, mas a defesa afastou. Cara, ele precisa fazer isso. Minutos finais, prender a bola, na qualidade de passe que a gente sabe que ele tem, na qualidade de um chute, de uma finalização que sobrar, numa bola parada, o Luan vai ser útil. O Luan é melhor do que vinha sendo o Vina, por exemplo, que já deixou o time. Ou que outros que tentaram, que o Renato tentou e que não conseguiram ser. O Luan é melhor do que eles. Eu não estou esperando o Rei da América que seja titular do Grêmio em algum momento, até porque ele está há muito tempo sem jogar. Mas para ele fazer isso nos minutos finais, tá lindo. E daqui a pouco ele pode antecipar isso. Hoje ele entrou aos 40, daqui a pouco ele pode entrar aos 35, aos 25, aos 15. E aí, fisicamente, ele pode colaborar, porque qualidade ele tem. Fiquei muito feliz de ver o Luan em campo, porque foram poucos toques na bola, tá? Mas eu não tenho mais expectativas do que isso. A minha expectativa é exatamente essa, dele entrar com qualidade,
Aí, claro, né? Se daqui a pouco ele mostrar pra gente que ele tem condições de ser perto daquele cara, vamos embora, porque aí o Grêmio recontratou um craque. Mas isso ainda não aconteceu. Essa expectativa, ela ainda não existe. Ele tem que entrar e fazer o que ele fez hoje. E foi bacana, né? Para o ambiente do estádio, ainda mais culminando com uma vitória. O que vocês acharam de tudo isso? Rodrigo Eli, João Pedro Galvão, Luan, PP, toda essa turma aí, o Grêmio se reconstruindo em meio à temporada e com um grande desafio agora na quarta-feira. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que a gente vai acreditar, como sempre. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!